Senhor, essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, inválido, glorioso, e o teu futuro espelha a grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desses sombras, moral gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o pendiluro dessa coroa, faz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme de agora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, uma pátria amada, dos filhos destes sombras, moral e gentil, pátria amada, Brasil. Bem, quando as associações se reuniram e buscaram um tema para um seminário esse ano, foram motivadas também porque o país ele passa por um ciclo, né? E vai ter eleições, vão ter eleições tanto para o âmbito federal, a renovação de Congresso e o do âmbito estadual, e sempre se abre perspectivas para mudanças. Então a gente, enfim, resolveu fazer um seminário em que a gente pudesse, na parte da manhã, trazer uma reflexão de uma retrospectiva histórica do que aconteceu com a engenharia, aonde a gente está hoje, e na parte da tarde a gente debater ideias sobre como podemos melhorar a nossa atividade tão importante. Então, foi a ideia que nós, de trazermos um nome de peso como o do Francis Bogossian, para que pudesse colaborar com a gente, trazer toda a sua experiência, sua bagagem, enfim, seu conhecimento, para que a gente pudesse fazer essa reflexão. A gente sabe que o Brasil, de 1930 a 1980, cresceu como nunca, grandes obras, usinas, a própria Petrobras, estamos falando aqui em 1953, nós tivemos aí Siderúrgica Nacional, enfim, Itaipu, Ponte Rio-Niterói, grandes obras do Brasil pujante. E de lá para cá, nesses 40 anos, realmente a gente tem essa memória que, enfim, nosso crescimento
está aquém do que a gente gostaria, e a engenharia ela depende muito disso, né? Do Brasil crescendo para que a gente possa impulsionar a nossa engenharia. Enfim, então eu gostaria de passar a palavra aqui para o nosso presidente, Luiz Conselho. Oi. Não, primeiro agradecer a presença de todos aqui, o nosso conselheiro federal Bittencourt, que até teve que trocar a passagem, né, Bittencourt, para amanhã, e de outros que representam entidades, que o CREA é formado por entidades, estejam elas com ou não com assento aqui no CREA. Algumas têm aqui, estão presentes aqui. Tem assento, outras que perderam, e nós estamos num trabalho, e aí o Bittencourt tem ajudado muito, a uma proposta que saiu aqui do CREA Rio, para aquelas entidades que perderam o assento retornarem. Só para vocês entenderem o que acontece. Assim que os arquitetos saíram do Conselho, a plenária do Conselho Federal tomou uma decisão de que agora a entidade teria que ser unicamente de engenheiros, não podia ter arquiteto. E aquelas que já têm conselheiro poderiam continuar, como é o caso do Clube de Engenharia, que é a maior entidade aqui, que esse ano aumentou de 26 para 27 conselheiros, né, Gerão? Cadê o Gerão? Pegou até uma vaga aí pela composição que veio lá da comissão do terço, né, e foi para o Confea, perdeu uma vaga, foi a CAERJ, né? E aí, mas tem 20, passou para 27 conselheiros, e os sindicatos de engenheiros têm 25, a maioria tem um conselheiro. E eles continuam, tem arquiteto também, né, como o caso da CAERJ, que continua tendo arquiteto, Clube de Engenharia tem arquiteto, mas aquela entidade que ficasse 2 anos sem entregar a documentação teriam o registro cancelado. Anos depois, o próprio Conselho Federal mudou essa posição, não cancela mais. Se não entregar a documentação, a hora que entregar, volta a ter conselheiros aqui no CREA. Aí o CREA Rio levou uma proposta para o Colégio Presidente, que foi aprovado por unanimidade, que mudasse o artigo daquela primeira decisão e não cancelasse. E a entidade que perdeu o assento, que é o caso lá de Nova Iguaçu, né, David? Que perdeu o assento, pudesse voltar assim que entregasse a documentação. E nós não estamos falando de qualquer entidade, não, estamos falando de entidades de municípios muito fortes aqui no Rio de Janeiro, que é o caso de Nova Iguaçu, estamos falando de Petrópolis, estamos falando de Rio das Ostras, estamos falando de Campos, de Macaé, entidades de municípios que têm muitos engenheiros, né, e perderam o assento. Nós trouxemos aqui, inclusive, está na comissão, trouxemos aqui o presidente da comissão que está decidindo isso no Conselho Federal, né, que é o Lucas, né, que é lá de Roraima, mas ele que coordena para conversar com as entidades. Eu acredito que a gente passe isso na comissão, e aí vai para a plenária, aí a gente conta com a ajuda aí do nosso Conselho Federal para aprovar e mudar esse artigo para que trouxe documentação que volte a ter conselheiros, né? A outra questão, o Bittencourt, que eu queria levar isso também para Brasília, é o seguinte: acho um absurdo uma posição, não sei se parece que é do próprio Conselho Federal, que a entidade que tiver diretor e que seja conselheiro no CREA não pode pedir ajuda do CREA. A Carmen, né, que está aqui presente, que ela se licenciou agora para ser candidata a conselheira federal, e ela sempre brigou muito por isso aqui, que era a nossa financeira aqui do CREA. É uma coisa absurda, é difícil você ter uma entidade que tem o caso aí do 27 conselheiros, 25 conselheiros, que não tenha um diretor que é conselheiro aqui no CREA. O que poderia, Bittencourt, é que na hora que fosse votar o programa
uma proposta dessa entidade que eles não poderiam ter direito a voto, se abster. E também é um absurdo, mesmo que não seja diretor, você acha que um conselheiro, vamos, está aqui a Marguerita da CAERJ, você acha que algum conselheiro da CAERJ vai votar contra a proposta da CAERJ, mesmo não sendo diretor? Sabe, então, e eu acho que é isso que nós temos que mudar, a gente pede ajuda lá ao Conselho Federal para a gente possa mudar, porque nessa plenária agora, e tem conselheiros aqui, nós vamos eleger os 3 conselheiros que vão estudar e vão aprovar as propostas que vêm das entidades. E mais 3 que vão fazer a prestação de conta também. Porque o chamamento vai estar nessa plenária, Antônio. Então, você que é conselheiro, quem é conselheiro aqui, para que a gente, o Davidson é conselheiro, está aqui, deve ter mais aqui que é conselheiro. Tem. Que a gente aprove esse chamamento, porque, lamentavelmente, no primeiro ano, antes da pandemia, nós tínhamos 120 mil para ajudar as entidades, só quem pegou foi a CAERJ e os agrônomos. Bom, no ano seguinte, só foi a SOBES. Então, dos 150, só 30 mil, sobrou 120 mil. Esse ano a previsão é 250 mil, se eu não me engano, para as entidades. Mas depende de proposta das entidades, de programa. O que você vai fazer? Tem uma limitação isso aí. E nós aumentamos o valor, né, foi até antes da Carmen Saí se licenciar, que as propostas podem ser programas até 60 mil. Então, está aberto que as entidades peçam esse recurso. Mas a gente precisa também mudar essa legislação, entendeu, Bificu? Que a gente possa, independente da entidade ter ou não conselheiro que seja diretor dessa entidade, que ele possa pleitear, essa entidade pleitear também recursos. Aí, conselho fiscal, não, se for conselho fiscal, pode, da entidade, entendeu, Fran? Se for conselho fiscal do Clube de Engenharia, pode, e o conselheiro pode votar, mas se for diretor, não pode. São coisas que a gente tem que mudar algumas legislações do Conselho Federal. Está chegando aqui o Barata também, que é diretor da Mútua. Bem-vindo, Barata. Então, como o CREA é formado por entidades, então a gente tem que dar, está aí o Lorival lá, que também é da Baixada aí, da entidade da Baixada aí, que eu acho que a gente precisa apoiar essas entidades, ajudar na formação dessas entidades, aprovar que elas se legalizem junto ao CREA. Nós ajudamos a montar a entidade de Itaguaí, de Itaperuna, ajudamos a recuperar Friburgo. Eu acho que é isso que a gente precisa. Se o CREA é formado por entidades, nós precisamos dar apoio a essas entidades. Sabe? Então, eu acho fundamental, aí o pessoal da ABENC aí, dos engenheiros civis, né? Então, a BEC eu não estou vendo ninguém aqui, mas... Né? Então, eu acho que a gente precisa dar esse apoio para essas entidades. Eu acho que a gente precisa trazer mais entidades para aqui, principalmente do interior do estado. Sabe, muita gente falava aí, pensou que era só coisa de campanha, não sei o quê, que eu falava que o interior foi abandonado, e foi mesmo pelo CREA ao longo de anos. E, só para vocês terem uma ideia, tem muita gente que sabe do que eu estou falando, só Itaperuna a gente já foi 18 vezes no nosso mandato. E são 5 horas de carro. E não é Itaperuna, Peribé, Pada, Itaocara, São José do Bar, toda aquela região noroeste. São 5 horas de carro, não é fácil. E vamos agora, novamente, a Itaperuna. E quando for Itaperuna, é Itaperuna e região. Tá? Vamos agora, novamente, já está marcado. E é isso que nós queremos fazer, dar esse apoio ao interior. Como nós não tínhamos, essas entidades estavam sem conselheiros, o que nós fizemos? Aí eu agradeço aí ao pessoal do Sindicato dos Engenheiros, porque tem muito presidente de entidade que é sócio do Sindicato dos Engenheiros. E eles vieram como conselheiro através do sindicato.
Porque para você conseguir no terço entrar para o CREA como conselheiro, tem que ser ou pelo sindicato, normalmente é pelo sindicato ou pelo clube, que tem uma quantidade muito grande de conselheiros. As outras entidades, a maioria tem um conselheiro, a CERJ tem 4, perdeu um, né? Então, a gente precisa, nesse momento, trazer o interior aqui para dentro. Aí veio o presidente da Associação de Itaperuna, o presidente da Associação de Nova Iguaçu, que está aí, o Deilson, e o presidente da Associação de Campos, que é o Marcelo, que também veio pelo Sindicato dos Engenheiros. Então, a ideia é essa. Nós estamos ajudando a montar uma associação de engenheiros de Santo Antônio de Pádua, de engenheiros civis, Valença também, de engenheiros civis que bastam 30 sócios, aí é mais fácil. Espero que você, o Lorival, também consiga aí na tua militância lá, que traga o município aqui para dentro daqui do CREA. Então era isso, eu vou pedir aí, eu vou encerrar por aqui, né, para a gente tocar essa palestra aí do Francis, que já foi feita aí em alguns CREA, né, inclusive no Colégio Presidente, ele fez a palestra lá, e agradecer a presença de vocês, tá bom? Então, um abraço aí a todos vocês e que a gente toque aí o que vocês precisarem aí, pode cobrar aqui do CREA. Tércio, a palavra é sua. Bem, eu queria chamar o nosso palestrante, o engenheiro Francis Bogossian, e para compor o Davidson Ferreira dos Santos, da Ciane. Não? Tá. E a Suzana, da BEA. Enfim. Vamos ao palestrante aqui. Bom, bom dia. Bom dia a todos. Vamos então aí conversar com os senhores sobre esse assunto e espero que eu me desempenhe aí. Bom, o que eu gostaria de dizer dentro do panorama traçado é que, desde que deixou de ser a capital federal, o Rio de Janeiro vem sofrendo. E a nação brasileira, infelizmente, também está sofrendo. O Rio é capital federal e recebia muito bem os políticos de todo o país, e daqui tinham acesso os representantes de outros estados da federação, para cá traziam as suas famílias, e eu diria que passou o Rio de Janeiro, naquela época, era um capítulo das origens de cada um, né? Aqui não era a jaula de Brasília, né, que hoje é, da qual todos demoravam a chegar e rapidamente para dela fugir, né? A Brasília, a turma começa a chegar segunda-feira de noite, né? Terça-feira de manhã, e vai embora quinta para estar aqui na sexta. Quer dizer, tratar dos interesses lá em Brasília está limitado. Aqui no Rio era diferente, né? O tempo em que o Rio era a capital federal. Não há, pois, a necessária miscigenação dos estados nessa sopeira de cristal que o Rio era e que se orgulha de ter sido, né? Estou voltando para o passado. Os interesses soberanos da nação brasileira eram aqui analisados, eram aqui estudados e resolvidos por quase os 7 dias de cada semana, não só na Câmara Federal, mas também nos almoços, nos jantares, eventos até em casas de campo, na casa dos familiares. Quer dizer, a turma se trabalhava com relacionamento familiar, de amizade, que havia aqui no Rio de Janeiro. Em Brasília isso não existe mais. O Rio de Janeiro, naquela época, se desenvolvia empregando trabalhadores de todos os setores da vida pública e privada.
Em Brasília, os representantes do Estado, como eu disse, passam em geral 3 a 2 dias para lutar pelos interesses dos seus estados e não do país como um todo, né? O subdesenvolvimento do Rio aumentou quando ele passou a ser município e capital do estado do Rio de Janeiro, resultante da fusão entre os estados da Guanabara e o Rio de Janeiro. Eu acho que daí a situação, no meu entender, passou para pior, para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Eles mataram os estados da Guanabara, não sei se a gente ainda se lembra, os jovens nem sabem disso, e o estado do Rio de Janeiro sem falar em Niterói, que deixou de ser a capital do estado do Rio de Janeiro e passou a ser a cidade do Rio de Janeiro. A retomada do desenvolvimento, eu diria que só foi retomada no Brasil no início do século XXI. E dessa feita, o estado do Rio de Janeiro não foi... o Rio de Janeiro foi espalmado para o escanteio nesse período. Então, ela foi retomada no início do século atual, século XXI. Antigamente, quando o governo federal se unia, ia cuidar da seca do Norte, Nordeste, assistir os problemas de saneamento em municípios ditos mais pobres, e o Rio de Janeiro foi abandonado. A gente não pode esquecer disso. Quer dizer, só no início do século XXI e o Rio de Janeiro começou a participar disso. O desenvolvimento de uma nação, ele não pode depender, depender de sua engenharia. E a nossa, que estava morrendo, começou a restabelecer o fôlego, voltando a faltar engenheiros disponíveis para a retomada do desenvolvimento nacional e municipal. Quer dizer, com essa retomada do desenvolvimento, a minha empresa, vou citar sempre o exemplo pessoal, que eu vivi como empresário, como professor e como engenheiro, nós chegamos a ter quase 1.000 funcionários, quase 1.000, era 900 e tal, e só fazíamos geotecnia. Nós éramos uma empresa especializada em geologia, geotecnia, mecânica de solos, mecânica das rochas, que era uma novidade, todo mundo empregado. E aí, depois que acabou esse desenvolvimento nacional, que durou de 70, a empresa foi fundada em 72, até a década de 80, depois caiu. Eu aí passei de quase 1.000 para quase 100 empregados. Olha que coisa triste. Então, como eu tenho um objetivo social, né, não só para transmitir o que eu aprendi, mas também para usar isso para empregar, né? É o que eu chamo de socialismo cristão. Eu abri o leque da minha empresa para fazer engenharia civil e fui claudicando, voltei a empregar uma centena, 2, mas só na retomada do desenvolvimento no início do século atual é que nós voltamos a ter, não chegamos a 1.000, mas chegamos a ter 600 a quase 800 empregados, dependendo das concorrências que a gente conseguia vencer. Então, nesse período, o nível salarial dos técnicos de nível superior e nível médio subiu. E o que é ainda mais importante, sob o ponto de vista social, a chamada mão de obra não especializada passou a ser empregada e a ser educada nos canteiros de obra. Nós começamos a ver e estabelecer obras de grande duração, estabelecer colégio para o pessoal ser educado, aprendendo não só a ler e a escrever, mas também a se especializar. Eu vou falar isso depois. Quer dizer, serventes de obra aprendendo a ser encanadores, concreteiros, armadores, eletricistas, mecânicos, etc., etc. E até passar a técnico de nível médio. Nós vimos técnicos começarem a estudar engenharia. E com os aumentos salariais, auxílio transporte e alimentação, assim como condições para alugar e comprar as suas moradias. Quer dizer, essas empresas de engenharia, elas são obrigadas a dar transporte e alimentação para os seus empregados. Então, sem emprego significa não ter onde morar e não ter como comer. Isso, infelizmente, durou pouco, né? O movimento contrário ao desenvolvimento da nação
teve um marco decisório, manipulado, que eu diria, por forças transcendentais, né? Não vale a pena discutir isso aqui agora. Boatos sem comprovação dizimaram líderes políticos, cargos federais e, logicamente, a mola mestra de desenvolvimento de uma nação, que é a engenharia brasileira. A engenharia é a mola mestra do desenvolvimento de uma nação. Não é porque eu sou engenheiro. A engenharia está presente em tudo. Até o avião não pode prescindir da engenharia, porque os pavimentos de pouso e decolagem são dimensionados para... Então você não pode, sem falar nas residências, nos estados, na moradia, nas indústrias. Então, eu entendo que a engenharia brasileira foi torpedeada, dizimando as grandes empresas nacionais de engenharia, liquidando por via de consequência os subcontratados, especialistas em diferentes setores de engenharia. As empresas pequenas e médias eram subcontratadas daquelas empresas enormes. Quando eles fecharam as grandes empresas, eles ferraram as empresas pequenas e médias que eram subcontratadas pelas grandes empresas. Quer dizer, isso foi bolado, isso não aconteceu por acaso. E o pior, os diretores empregados, engenheiros, geólogos, administradores, economistas, técnicos de nível média e os ditos não especialidade, estão hoje sem casa para morar, sem comida para comer, sem plano de saúde e sem condições para comprar remédio, normalmente a preços aviltantes. O programa habitacional já não existe mais. Nada de saneamento básico, nada de transporte urbano. Quer dizer, o transporte urbano, péssimo, sem progresso. Eu lembro que o FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, recolhido dos patrões e empregados, destinava-se a quê? Vocês se lembram? Destinava-se a financiamento a fundo perdido, tanto de habitação como de saneamento. Certo? Para isso, criou-se o Banco Nacional da Habitação, presidido pela então deputada Sandra Cavalcante, não sei se vocês se lembram, faleceu, acho que esse ano ou ano passado. Esse banco virou depois, era BNH, BNHS, Banco Nacional de Habitação e Saneamento, até que o excelentíssimo presidente José Sarney fechou o banco. E hoje o FGTS, que ainda existe, não acabou o FGTS, continua sendo recolhido, mas não para a finalidade com que ele foi criado. O FGTS destina-se a outras finalidades, por mais incrível que possa parecer. Isso foi aprovado pela Câmara Federal. Então, esse ponto aí a gente tem que ter na cabeça. Quer dizer, nós estamos assistindo hoje no Brasil uma coisa que ocorre no Brasil e no mundo, desde que o mundo é mundo, né? A única diferença é que vem sendo amplamente divulgado pela imprensa em geral, né? Nós estamos vendo, há que se lamentar a cor política partidária na política de divulgação e uma degradação de empresas brasileiras tecnicamente capazes, abrindo portas para quê? Para a empresa estrangeira, com as portas para as empresas estrangeiras, gente, como se elas não praticassem os mesmos crimes que as nacionais são acusadas de participar. Esse senhor que agora preside a Academia Brasileira de Letras, esse jornalista do Globo, Merdal, né, o nome dele? Merdal, né? Eu acho, às vezes, do ponto de vista de engenharia, o nome melhor seria Merdal. Ele fez uma súplica da vinda de empresas estrangeiras de qualidade para substituir as empresas desonestas brasileiras. Quer dizer, ele trabalhou para o plano. Agora ele não diz mais isso, mas ele disse isso muito, escreveu isso. Está lá, ele não pode tirar isso. Eu costumo lembrar, se eu posso lembrar, que os filhos não podem ser condenados por crimes comprovadamente cometidos pelos pais. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero dizer que não é justo liquidar empresas nacionais por delitos comprovadamente cometidos pelos dirigentes ao condenar a empresa
suspendendo os serviços em andamento e impedindo-as de licitar em novos serviços, estando pondo na rua técnicos de nível superior, técnicos de nível médio e até a mão de obra dita não especializada. Até as pequenas e médias empresas, repito, sofrem, pois estavam trabalhando subcontratadas pelas grandes, todas envolvidas em processos. Tá certo? Então, parece que houve até uma espécie de tortura espiritual. O cara era preso, sofria na prisão, que deve ser um negócio inimaginável você ficar entre quatro paredes. Chega lá, o cara acusa o patrão dele, acusa o presidente da República. Nós estamos assistindo isso. É uma inquisição de outra forma. O cara não apertou ele, não, no braço dele, não esticou, não bateu nele, mas fez uma coisa triste, realmente, que lembra a Inquisição. Nós estamos assistindo empresas estrangeiras comprando ou substituindo as genuinamente brasileiras. Eu pessoalmente, ter me livrado disso, ter vendido a minha empresa. Eu não aceitei isso. Eu vou deixar os ex-alunos que trabalham comigo. A minha empresa fez 50 anos esse ano, sobrevivendo, porque não tem esquema. Infelizmente, para crescer no Brasil, você tem que ter esquema. Por que as grandes cresceram? Porque elas têm esquema. Precisaram ter esquema para crescer. Eu, como não comungo, não tomo dessa bebida, eu fico até envergonhado como engenheiro de mostrar que a minha empresa, com 50 anos, conseguiu tão somente sobreviver. Ela não cresceu, não se transformou em empresa grande. Eu sou uma empresa média, pequena média. Bom, com 50 anos, com a luta que eu desenvolvo. Por quê? Porque eu não sou de esquema. Então, se você vai punir esses donos de empresa que quiseram crescer, dando mais emprego, etc., entrando no esquema, para poder crescer e sobreviver. Agora, você não pune a empresa, pune o responsável que fez isso. Tá certo? Esse você tem que punir. Agora, punir a empresa, como foi feito aqui no Brasil, nós não temos nada contra empresas estrangeiras, absolutamente nada. Trazendo avanços tecnológicos, dando emprego para os engenheiros brasileiros e para o estrangeiro também, que vem transferir tecnologia para o Brasil. É preciso seguir o que a Constituição brasileira exigia, porque não exige mais. A Constituição foi alterada. A empresa, pela Constituição, a empresa nacional, não podia ter maioria do capital estrangeiro. Hoje pode. O senhor, que não foi punido por nada, né? O senhor senador lá de São Paulo, como é o nome dele? José Serra, né? Não é José? Eu nem gravo esse nome desse homem. Um dos maiores ladrões, nunca foi preso. Esse homem mudou a Constituição. Ele propôs e teve aprovação total. Hoje você pode ter 100% de capital estrangeiro que você ganha. No tempo da Petrobras de antigamente, isso também é outro problema, já não existe mais aquela Petrobras, eu participei de concorrências com navios de sondagem geotécnica, que não tem empresa brasileira que o faz, de um homem como Guilherme Estrela, exigir que a empresa estrangeira viesse associada a uma empresa nacional. E numa dessas concorrências pela qual eu passei, a Alcoa, Aluminium Company of America, entrou com a Alcoa do Brasil, que era uma empresa que não era brasileira, ela tinha apenas o nome Alcoa do Brasil. A Petrobras disse: olha, você ganhou a concorrência, mas essa Alcoa não é do Brasil, é a Alcoa do Brasil. Então você tem que substituir a Alcoa do Brasil por uma empresa brasileira. E deu a ela alternativas de empresas de geotecnia que podiam trabalhar com ela. Isso não existe mais na Petrobras. Hoje vem um navio fechado, estrangeiro, faz o serviço, vai embora. Quer dizer, a Petrobras estava num processo de nacionalização de serviços. Eu, como empresa, fui convocado pela Petrobras, um consórcio tinha ganho a concorrência para fazer
as plataformas de peso de Ubarana, Mero e Robalo. E eles ganharam por preço global, né? Envolvendo estudos, projetos e a obra. E aí foi contratar sondagem no mar aberto. Nenhuma empresa brasileira fazia sondagem no mar aberto. Aí recorreram às estrangeiras. O preço inviabilizava o contrato por preço global. A Petrobras me chamou. Eu falei, olha, eu tenho uma ideia na minha cabeça, é uma mera ideia. A Petrobras faz uma proposta. Eu digo, eu não vou fazer proposta de uma ideia. Eu posso botar isso em prática, você bota um fiscal em cima de mim, anota as despesas que eu estou fazendo e vamos tentar transformar um sino de mergulho num sino de sondagem. A Petrobras topou isso. Então, eu trabalhei assim para a Petrobras, deu certo, e nós resolvemos o problema de Ubarana, Mero e Robalo, e aí passamos a fazer sondagem no mar aberto em água rasa, e economizamos uma enorme quantidade de divisas para o Brasil. Quer dizer, nós fazíamos em lâmina d'água rasa e já se estava estudando fazer plataformas de mergulho, sinos de mergulho estaiados no fundo do mar. E o próprio FINEP estava interessado nisso, a Petrobras e a minha empresa privada iam fazer um triângulo para desenvolver. Olha como é que a tecnologia andava antigamente. Hoje não tem mais isso aqui. E as empresas que conseguiram crescer, cresceram com roubo, pune-se o responsável por esse roubo, mas não deixa a empresa fechar como eles fizeram. Nós perdemos grandes empresas que trabalhavam pelo mundo afora. Então, nessa empresa nacional, em consórcio com eu estava falando, voltar agora porque eu desviei. A nossa empresa tem empreendimentos, quando eu digo que eu sou contra a vinda de empresa estrangeira, tirando o lugar da nacional. Mas eu não sou contra a empresa estrangeira que vem transferir tecnologia. A nossa empresa tem empreendimentos em consórcio com alta tecnologia estrangeira, com participação qualitária e majoritária. Uma de projetos civis, uma de fundações de infraestrutura, uma de tecnologia de segurança de barragens e geotecnia offshore. O profissional tem que aprender a prestar serviços de alta qualidade, alta produtividade, pelos melhores preços. Isso é outro problema que a gente tem que cobrir aqui. A gente não pode, hoje é moda exigir o menor preço. O menor preço não é o melhor preço. A Petrobras de antigamente sempre exigia o melhor preço. E também inquestionável idoneidade, tanto no projeto quanto na execução, como também no orçamento. Muito obrigado. Real. Para cada um desses três itens, qualidade, produtividade, melhores preços e inquestionável idoneidade, cada um desses itens tem-se que recorrer ao especialista de cada item, com características fundamentais, saber fazer, saber mandar fazer e verificando o que está sendo feito. Certo? Não é um cara que vai fazer tudo. Eu não faço tudo na minha empresa, eu distribuo os serviços, porque eu sei mandar fazer e sei supervisionar o que está sendo feito. Você não tem que entregar para o cara e largar o serviço totalmente. Como profissional de engenharia, eu dei os primeiros passos no aprendizado da ciência com o querido professor, os senhores conhecem, ele hoje está idoso, Fernando Emanuel Barata. E já profissionalmente com o saudoso também professor Costa Nunes, ambos homenageados pelo Sistema Confea-CREA, eu tive a oportunidade de conviver e absorver a prática da especialidade. Já em 72 eu fundei uma empresa, né? E que hoje presido. Eu hoje estou no Conselho de Administração. Por que eu passei para o Conselho de Administração? Porque eu queria também dar oportunidades aos ex-alunos, que já estavam lá naquela época com mais de 50 anos. Quer dizer, a vaidade do homem engenheiro não tem que tamponar o crescimento do próximo. Então eu passei, tem acho que 12 anos, eu já não sou mais o diretor executivo da minha empresa, eu presido o Conselho de Administração.
Então, no início das atividades offshore da Petrobras, como eu disse, nós desenvolvemos o serviço de sondagem submarina, implantamos em nosso laboratório o primeiro equipamento com ensaios telexiais dinâmicos, com carregamentos cíclicos simultâneos, com tensões axiais e confinantes, e mais adiante o piezocone, chamado CPTU, que inclusive foi recordista, executando ensaios com 1.270 metros de lâmina d'água na Bacia de Campos. Quer dizer, uma empresa brasileira pode fazer isso, desde que tenha essa mensalidade. E nós, o sistema com FEACRE, podemos trabalhar para isso. Eu acho também válido citar o desenvolvimento para a área de investigação em projetos siderelétricos, os ensaios in situ, concebidos pelo engenheiro Roberto Monteiro de Andrade, ele que bolou o TRH, o EIPD, o ED, que não fosse o esvaziamento total de investimentos pelo governo federal nessa área, eles estariam hoje como ferramentas fundamentais para os projetos de usina. Há dezenas de trabalhos técnicos em eventos nacionais e internacionais que constam dos anais. Então, eu quero ressaltar, seja como membro vitalício da Academia Nacional de Engenharia, que hoje presido, e também da Academia Brasileira de Educação, nós temos trabalhado sempre para ressaltar a importância das especialidades, tanto no âmbito da educação como na prática profissional. É fundamental isso. Os laboratórios de solos e rochas das empresas privadas hoje já não existe mais na situação que está o Brasil. Hoje as grandes empresas, que eram inicialmente de geotecnia, se transformaram em empresas de engenharia civil, elas tinham laboratórios. A mais antiga delas, a Geotécnica S.A., tinha um laboratório em São Paulo, outro no Rio, para atender o Brasil em desenvolvimento. Ela passou a não ter laboratório nem aqui nem lá, e hoje a empresa está praticamente acabada. A Sondotécnica virou uma empresa só de projetos de engenharia, não fechou o seu laboratório já há muitos anos, e por aí vai. A Tecnosolo foi o meu primeiro e único emprego, também já não tem mais laboratório nenhum, já não se faz mais investigação. Então, isso mostra, é um retrato de que o desenvolvimento está voltando para trás. Eu fui a São Paulo fazer uma palestra na USP e fui convidado para presidir uma sessão no Congresso brasileiro, luso-brasileiro de geotecnia, Cobranzef, em Campinas. E lá eu justamente toquei nesse ponto. Nós hoje, quando eu me formei, a geotecnia estava nascendo no mundo. E no Brasil, aqui, os grandes luminares, aqui no Rio de Janeiro, era o professor Costa Nunes, seguido do professor Barata. E eu me desenvolvi aí. Eu via que os parâmetros do solo eram retirados de livros de concreto armado. O cara sugeria areia fina, areia média, areia grossa, atrito, 30, 35, 40. O cara olhava aquilo. E eu, quando comecei a fazer ensaios de laboratório, ensaios de campo para medir o atrito intergranular dos solos arenosos e a coesão da argila, os laboratórios funcionavam. Eu me lembro que a Tecnosolo, o laboratório dela tinha 3 expedientes para poder, trabalhava 24 horas por dia. Hoje já não tem mais laboratório, o meu é o único. Tem uma empresa estrangeira dessas aí, do cara que comprar a minha empresa, comprou uma empresinha lá do Paraná, e hoje é a empresa que está aí, né? Nem precisava comprar, porque depois o José Serra permitiu que ele mesmo abrisse uma empresa dele. Então, ele é dono de uma empresa brasileira, mas não precisava ser, porque a lei já mudou aqui no Brasil. Nós temos que voltar a ser como antigamente. Quer dizer, hoje, no Brasil, você está vendo que o cara não contrata mais para fazer ensaios de campo e de laboratório. Gente, como é que você pode andar para trás? Eu me formei em 1965.
a geotecnia estava andando, o Costa Nunes era o grande líder. Eu, quando fiz a minha empresa em 72, meus equipamentos eram importados da Inglaterra, dos Estados Unidos, não tinha fabricante aqui. Depois eu peguei esses equipamentos, peguei empresas brasileiras, uma de equipamento de campo, outra de laboratório, abri meus equipamentos, passaram a ser copiados, já tínhamos equipamentos brasileiros, melhorados daqueles antigos. Hoje você não tem nem mais laboratório, quer dizer, como é que você pode projetar obras civis? O comportamento de uma areia de Santa Catarina, da areia aqui de Copacabana, ou de Copacabana para de Ipanema, é completamente diferente. Uma amostra que você tira, se a tua estaca vai parar com 6 metros de profundidade ou 16, o comportamento relativo ao atrito intergranular e pontual da estaca é diferente. Como é que você pode não fazer ensaios de campo e de laboratório, gente? Pois nós estamos dentro dessa realidade. E eu acho que o CREA tem uma posição, é importante o sistema Confea-CREA para passar a lutar para isso. Dizer, o Franço está querendo vender serviço para o laboratório dele. Não é isso, porque o meu laboratório ainda está trabalhando para estudar essas plataformas da Petrobras. Hoje nós temos um equipamento de saneamento direto que te permite dimensionar a âncora. Hoje as plataformas são semi-submersíveis, elas boiam e são estaiadas no fundo do mar. Então você não dimensiona mais fundações, você dimensiona a âncora para fixar a fundação. Nós somos a única empresa que tem esse ensaio de saneamento direto dinâmico, que era o mais vagabundo ensaio de cisalhamento que tinha, hoje ele é o mais moderno. Nós estamos acompanhando isso. Agora, nós devíamos ter concorrentes para disputar preço comigo, para executar esse tipo de serviço. Quer dizer, é triste a engenharia estar paralisada. E nós, CREAs, não temos força para isso, mas nós, Confea, temos. Quer dizer, nós precisamos ter conselhos federais que atuem nessa área, em cima do sistema Confea-CREA, porque é um sistema federal, né? Então, no momento, eu diria que se deixa de pré-selecionar as empresas pelas suas qualidades e acervos técnicos para permitir que desprezem preços, todas em igualdade de condição. Quer dizer, primeiro você seleciona tecnicamente pela qualidade. Isso não existe mais no Brasil. Antigamente não havia essa lei de licitação que foi reformada, mas continua, não está atenta para isso. Depois se tira o elevado poder técnico dos consultores, negligenciando a sua elevada qualificação. Então tem engenheiro consultor com larga experiência que está desempregado, porque o preço que a gente é obrigado a contratar não dá para contratar o consultor. Eu me lembro que eu, professor, dono de empresa, contratava professores de universidade para discutir com eles. O preço tinha dinheiro para isso, porque você ganhava serviço com o melhor preço, aquele que te permite dar qualidade, segurança, responsabilidade social. Isso eu acho que nós temos que estar atentos, e acho que é o sistema Confea-CREA que vai poder trabalhar nisso. Nas atuais circunstâncias em que os estudos e projetos são conduzidos a toque de caixa e reduzidos ao mínimo, o cronograma de obra pode aceitar para ser concluída no prazo. E, em geral, o prazo é político. E o resultado é, via de regra, uma obra superdimensionada ou subdimensionada. Você não faz estudo, você não faz projeto construtivo. E o cara, por quê? Porque o político tem que apresentar não sei quantos meses antes do término do mandato dele para a campanha eleitoral dele. Gente, acidentes nos mais diversos tipos de obras de engenharia vêm ocorrendo no Brasil, com significativas perdas de vidas humanas, cujas causas estão invariavelmente relacionadas a erros grosseiros de projeto, por falta de estudos, e de execução, por falta de projetos executivos, sem que se consiga despertar a atenção das autoridades dispensáveis. Como é que pode fazer isso? A autoridade não está policiando, não está impedindo que seja feito assim?
Eu diria que o panorama atual é que a maioria das empresas privadas, elas, nas décadas fundadas em 50, 60, início de 70, tiveram que deixar de ser especialistas. Olha só, teve que deixar de ser especialista, abrindo suas faixas de atuação para todas as áreas da engenharia civil. Isso é andar para trás. As empresas de consultoria que se dedicavam mais especificamente a estudos e projetos, ou fecharam as portas, ou fecharam os seus departamentos, suas divisões. Antigamente você tinha departamento de hidrologia, departamento de geotecnia, departamento de geologia dentro de uma empresa. Agora você tem uma empresoca para ele poder sobreviver. Por exemplo, em geotecnia, envolvendo a mecânica dos solos e das rochas, as fundações e obras de terra, isso já não existe mais, essa empresa especializada nisso, nem eu mais consegui ser. Eu tenho uma área disso dentro, tenho um vice-presidente que só cuida disso. Então, os consultores foram desligados, assim como seus especialistas sêniores a júnior. Quer dizer, é bom você ter, eu sempre achei que é bom você ter a experiência do sênior e a agilidade do júnior. Sempre mesclei isso. Hoje você tem que ir pelo caminho mais barato, porque você tem que ganhar com preço vil. Está aí a palavra. Agora, nesse novo sistema da Petrobras, que já respondeu por mais de 60% do meu faturamento, hoje a Petrobras representa de 0 a 5% do meu faturamento. E já entrei em algumas concorrências com preço de custo, justamente para não mandar embora empregado, sem ganhar lucro, o lucro que eu distribuo, mas sem ganhar lucro, para a gente sobreviver. Mesmo assim, sabe que lugar a gente tira? 6º lugar, 8º lugar. É difícil a gente conseguir ganhar, mesmo licitando a preço de custo. Quer dizer, as empresas de engenharia estão licitando essas que sobraram, desesperadas, elas estão licitando com preço abaixo do custo. Tentando virar a mesa, depois mudar tudo, ou então quebrar. Quebrar depois, vai quebrar mais violentamente ainda. Quer dizer, se descarta a qualidade dos programas, da execução e de estudos. Quer dizer, isso aí tem que ver. Vamos agora focalizar um tema. Tá chato? Não? Dá para continuar? Eu vou focar, que isso é o mundo, isso dá para falar o dia inteiro e ninguém mais tem paciência para ouvir falar. Vamos pegar um tema que a gente já sofreu, segurança de barragem de rejeito, correto? Vamos analisar isso. A despeito da Lei 12.334, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água, à disposição de rejeitos e acumulação de resíduos industriais, se não houver uma mudança de comportamento de todos os envolvidos, os chamados stakeholders, mineradoras, projetistas, construtores, órgãos governamentais, sociedade e governo, nós vamos continuar a assistir de camarote às rupturas das barragens de rejeito. Por quê? As determinações estabelecidas na Lei de Segurança de Barragens, os requisitos das normas técnicas, diretrizes nacionais e internacionais e as boas práticas da engenharia ainda não estão sendo obedecidas completamente. A Vale está fazendo isso, por incrível que parecer possa. Mas nem todo mundo, não existe só a Vale. Mesmo após o trágico acidente da barragem de Fundão em Mariana, ocorrido em 2015, isso não está disseminado, não está sendo obrigado, está esfriando aquela exigência. A Lei de Segurança de Barragens, existe uma lei, não sei se vocês sabiam, existe uma Lei de Segurança de Barragens. Ela estabelece obrigações do empreendedor, quer dizer, do dono da barragem, que é obrigado. Tais como prover os recursos e os serviços especializados à garantia da segurança da barragem, providenciar a elaboração e a atualização do plano de segurança, realizar as inspeções de segurança
previstas e elaborar o plano de ação de emergência. Está lá na lei. Eu estou lendo aqui o que está na lei. Essas obrigações têm que ser atendidas para valer e competência para isso não nos falta, né? Nós temos as normas. A engenharia brasileira de barragens, ela tem reconhecimento nacional e internacional. Nós temos engenheiros, hidrólogos, geólogos de altíssimo nível, assim como pesquisadores nesse ramo de barragens. As universidades brasileiras produzem continuamente pesquisas, teses de mestrado, doutorado, com grande significância para a indústria da mineração. Nós não precisamos recorrer a ninguém de fora, não. Empresas especializadas, detentoras de equipamentos e tecnologia moderna, laboratório geotécnico, né? Hoje já tem técnicas de monitoramento, também estão disponíveis no Brasil. Esse projeto de lei, 3.676/16, dispõe sobre licenciamento ambiental e fiscalização de barragem no estado de Minas Gerais. Ele está, inclusive, em processo de tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele está parado, esse projeto de lei, lá em Minas. Se aprovado, vai ser mais um importante elemento dentro do arcabouço legal sobre o tema, que irá contribuir para que novas tragédias não se repitam. Será uma referência nacional. A abrangência desse projeto de lei é a mesma lei federal, quer dizer, nós temos uma lei federal aprovada e temos um estudo de reforma lá em Minas Gerais. Barragens com altura maior ou igual a 15 metros, necessário com capacidade maior ou igual a 3 milhões de metros cúbicos, reservatório com resíduos perigosos e potencial de dano ambiental médio ou alto. Quer dizer, as barragens com isso, elas são obrigadas legalmente a tomar essas medidas. Não faz e não acontece nada. Uma das principais novidades trazidas pelo projeto em relação à legislação atual é a proibição da construção de barragens de rejeitos em área onde seja identificada alguma forma de povoamento jusante da construção por alteamento a montante e outras restrições importantes. Recomenda também a lei a verificação técnica independente de todas as fases de empreendimentos, estudos de concepção e viabilidade, projeto, tudo isso está estabelecido na lei. Construção, operação e fechamento e reabilitação ambiental. Está tudo previsto. Só exigir o que a norma manda. Eu tenho visto que é necessário melhorar, e muito, a qualidade dos estudos do meio biótico, com suas áreas protegidas, flora e fauna, do meio ambiente socioeconômico, com diagnóstico detalhado da região, do seu patrimônio arqueológico e cultural, e do meio físico, não só os estudos geológicos, geotécnicos, hidrológicos, climas, etc. Projetos bem elaborados e detalhados, com todos os riscos corretamente analisados e mitigados, associados às compensões ambientais e sociais pertinentes, certamente evitarão que venham a ocorrer novos acidentes nas barragens de rejeitos em operação no Brasil. Quer dizer, nós temos esse problema, mas temos lei, basta seguir a lei para que esse problema não venha a ocorrer. Outro fator, engenharia mola mestra do desenvolvimento. É um tema que eu insisto, né? Estabeleceu-se aqui no Brasil, em 2015, uma das maiores crises da história moderna do Brasil, né? Não tenha dúvida. Âmbitos institucional, político e econômico. O recente fechamento de postos de trabalho, as ameaças da perniciosa inflação e as denúncias de corrupção compõem um quadro que afeta, no meu entender, todo o espectro da nossa sociedade. O ambiente recessivo se agrava e nossa engenharia já pode ser considerada uma das grandes vítimas. O Ministério do Trabalho já contabiliza um corte da ordem de 1 milhão de empregos nos últimos meses. O crédito para as empresas restrito. Aumentou a dificuldade de obter recursos para investimentos com as perdas de grau de investimento no país. Quer dizer, é complicado.
As disputas políticas tomaram conta do governo e do Congresso, deixando ao léu reformas imprescindíveis. Vários setores da sociedade têm se manifestado com propostas de mudança nos rumos da economia e da política. Voltaram a ser priorizadas as aplicações financeiras em detrimento dos investimentos em atividades produtivas para gerar desenvolvimento. Hoje o dinheiro foi distribuído de porta trancada para os diversos estados, né? Ninguém sabe onde é que o cara vai botar, para onde aquele dinheiro vai, e o país, em termos de desenvolvimento, parado. E a engenharia estagnada. O setor da engenharia está em vias de mais uma desestruturação, depois de um período bastante fértil, aquele início do século, 2003, 2013. Segundo o DIEESE, ela teve 87,4% de crescimento nos empregos formais. Isso representa mais de 145 mil postos de trabalho criados naquela época. Não podemos assistir paralisados à demolição iniciada em 2014, com saldo negativo, superior a milhares de empregos. O próprio Clube de Engenharia coordenou movimento junto ao governo federal com apoio de diversas importantes instituições sobre obras públicas desmobilizadas com atraso de pagamento. Isso continua, obra parada e pagamento pelo que já se executou não sendo feito. Quer dizer, como é que alguém pode se você vai no mercado, compra e não paga o mercado, eles te prendem, né? Urge que se retomem aquelas prioridades somando as dívidas. O complexo petroquímico do Rio de Janeiro é um exemplo de obra que, pelos níveis de gastos despendidos, deve ser retomado. A própria estação do metrô, lá em frente à PUC, qualquer dia desses nós vamos ver os prédios sendo derrubados. Alguém já está dizendo que vai tirar aquela água dali. Como é que pode deixar aquela estação de metrô? Como é que um governo de estado não arruma dinheiro para acabar aquela estação do metrô? Está deixando aquilo ali, pondo em risco todas as habitações que estão em volta. Não dá para entender. Eu tenho convicção de que muito precisa ser feito e com urgência para salvar setores fundamentais da economia. Esses setores geram impostos e empregos. Petróleo e gás, infraestrutura, construção pesada estão entre esses que geram emprego. E já lançam várias empresas para recuperação judicial. Isso continua. Demissões em massa acontecem em áreas de projetos. França, só para você coordenar aí, temos aí mais 10 minutos aí, vamos... Obrigado. As delações premiadas, vergonhosamente criadas pela CPI do Congresso, superaram em muito os acordos de leniência nos escândalos da corrupção. É preciso que se esteja atento às consequências desse projeto, pois sem acordos de leniência as empresas vão quebrar, e isso não interessa à nação. A engenharia nacional está sendo desmontada, para eu não me estender. Tem muitos exemplos para dar, mas fica para outro dia. A situação do país é extremamente preocupante, continua preocupante. Não me lembro de uma época tão atribulada como essa. Ela está se estendendo atribulada. Não está atribulada há dias, há semanas, há meses. Ela está atribulada há anos. Não há investimento e nem perspectivas para o setor de obras públicas a curto prazo. O déficit dos governos federal, estaduais e municipais é monumental. Eu tenho dinheiro a receber de serviço executado. Você recorre, vai à justiça, ganha na justiça, a autoridade recorre da decisão, você ganha no recurso da decisão, aí você vai para uma fila, você negocia a dívida. Tem empresas que compram a sua dívida. Pois eu estou negociando a minha dívida, porque você vai levar, sei lá, anos ou décadas para receber, embora declarado juridicamente, você tem razão. Então, a crise que assola o Brasil exige que se busque um consenso em torno de soluções, tendo por base o quê? O interesse da nação brasileira.
Não existe nação forte sem empresas nacionais fortes. Notadamente engenharia. A engenharia é a fonte do desenvolvimento de uma nação. Então, eu queria agradecer aí o tempo que me deram e dizer que eu tenho muitos exemplos ainda para dar, mas realmente seria enfadioso me estender. Muito obrigado aí pela paciência em me aturar. Bem, eu vou abrir para perguntas também, para ver se a gente, com o Francis aqui, tem alguma. Por gentileza. Bom dia a todos. Meu nome é Margarida, eu sou arquiteta. Mas sempre convivendo com os engenheiros, uma boa. Francis, você falou todo o desenvolvimento da engenharia, todo o histórico, que eu sou dessa geração mais antiga também conheço. Mas eu queria que você abordasse, eu sou da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, que congrega os engenheiros e arquitetos da máquina pública, geólogos, geógrafos e engenheiros agrônomos. Né? Eu uso uma frase que se diz: sem arquitetura e engenharia públicas não há desenvolvimento. Projetos estruturantes de desenvolvimento que foram, no passado, elaborados dentro desses órgãos públicos, né, que muitos mais antigos conhecem, né? Grandes obras desse Estado saíram de dentro da máquina pública, dentro com profissionais com um brilhantismo da engenharia, como você mesmo colocou, e que alavancaram, né, as empresas e as obras dessas empresas. Então, eu acho que a máquina pública, junto com a iniciativa privada, elas deveriam ser sempre harmoniosas no seu estado, né? Porque um desenvolve, pensa, planeja, né, os elementos estruturantes e os outros estão executando. E aí acho que deveria ter. Você falou muito da questão dessas empresas. Eu gostaria que você pudesse, talvez, jogar aqui um olhar sobre o que está acontecendo, porque há um desmonte da máquina pública, desses engenheiros e arquitetos, né? Não só salarialmente, muito aquém do que deveria ser pela qualificação que é exigida até pelo que a gente tem que saber e fazer, como também não repondo, né, esses profissionais de carreira para que a máquina possa continuar. E com o esfacelamento dela, da mesma forma com a engenharia, com a terceirização. Né? Você perde a sua memória técnica, você perde todo o seu histórico de desenvolvimento, porque você é pontual ali naquela obra, como você colocou, política, seja de forma for, e isso prejudica principalmente a sociedade, que é o principal motivo de nós estarmos fazendo tudo isso, como engenheiros, arquitetos, médicos, né? Estarmos servindo a essa sociedade. Então, eu queria que se você pudesse falar um pouquinho dessa importância, né, do servidor público, engenheiros, arquitetos, geólogos, engenheiro agrônomo, nesse processo de desenvolvimento que a gente já teve e que hoje está ficando renegado e com a terceirização esfacelando toda a nossa memória, esfacelando os projetos. Projetos estruturantes não são pensados, são pontuais políticos, como você mesmo colocou. E o que isso, né, na sua experiência, você colocaria que a gente poderia fazer uma reflexão para mudar esse barco todo? Tá bem? Obrigada pela atenção. Antes do Francis responder, teria mais alguma pergunta? Porque ele já... vocês perguntam e ele já vai respondendo. Obrigada. Bom, na verdade, eu não tenho assim, uma pergunta para fazer. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Francis pela palestra. Realmente você tocou em pontos muito importantes. Agora, eu queria só lembrar que nós estamos na década do desenvolvimento sustentável. E ninguém falou aqui das questões ligadas ao meio ambiente. Então, eu queria deixar aqui esse lembrete que nós temos aí até 2030 para enquadrar nossos projetos de engenharia dentro do arcabouço dos indicadores de desenvolvimento sustentável. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante para nós, engenheiros,
uma vez que vários aspectos que estão dentro dos indicadores, que fazem parte dos indicadores, nos levam à engenharia, como, por exemplo, a questão do saneamento básico, a questão da equiparação do papel da mulher na engenharia, a questão da biodiversidade, da preservação da biodiversidade, a questão climática, né? Como você mesmo falou, agora não se fazem mais ensaios de solos, né? E a gente está tendo uma quantidade de chuvas num tempo muito curto, fazendo com que o solo seja, além de infiltrado, fique completamente coberto de água, desestruturando qualquer solo. Então, a nossa engenharia de solos tem que ser reestudada em função até das questões ligadas à mudança climática. Então, era isso que eu queria deixar, uma mensagem no sentido da gente abrir um pouco os olhos para esse aspecto da sustentabilidade. Obrigada. Bom, eu queria... Pode só fazer uma pergunta aqui. Boa tarde, primeiro, bom dia, né? Parabéns pelas explanações. Eu queria perguntar ao senhor, eu queria que o senhor fizesse uma reflexão também, por que nós, aqui no Brasil, sofremos tanto com a falta da engenharia de manutenção? A manutenção preventiva, a manutenção preditiva, parece que isso está sempre posto de lado em função do lucro, né? Quando as empresas querem, em função do lucro dos acionistas e tudo, e a gente acaba perdendo e sofrendo ações, né, de queda de barragem. Às vezes a gente perde até ativos das empresas, a gente vê que empresas aí têm que fazer um processo de manutenção de uma máquina, gasta-se muito dinheiro com isso. Acho que eu queria que o senhor me passasse a ideia, talvez eu esteja errado, mas é o que eu vejo muito hoje dentro da engenharia ainda. Obrigado. Bom, eu queria primeiro agradecer aí as 3 intervenções que eu vou abordar agora. Em primeiro lugar, por exemplo, chamar a atenção para essas outros locais onde o engenheiro, eu uso o termo de engenheiro como se fosse genérico. Eu estou me referindo, em alguns casos eu falo engenheiros, eu acho que eu tenho que enfatizar engenheiros, arquitetos, agrônomos e etc. Isso eu vou corrigir nas minhas próximas apresentações e agradeço a observação. Mas, sem sombra de dúvida, atinge a todos. Eu ali cito até administradores, economistas, não usei a palavra arquiteto, mas devo, sem sombra de dúvidas, usar. E eu acho que... E o funcionário público, porque quando o Brasil andava, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, havia como se dizer, intermediação técnica entre o fiscal da obra e o próprio fiscal meu. Na minha empresa, se eu faço o projeto fiscaliza a execução da obra que eu estou executando. Quer dizer, eu tinha naquele tempo um departamento só de supervisão, e o entrosamento positivo com a fiscalização era muito grande. Quer dizer, a fiscalização não está ali para prejudicar, ou perseguir, ou bater no empreiteiro. Ela está ali para ver se aquela obra está obedecendo o projeto, se não tem uma falha de projeto que deve ser alterada, e se o próprio construtor não está cometendo algum erro, para, às vezes, diminuir o custo dele, aumentar a rentabilidade. Então, a função do funcionário público defendendo a qualidade da obra é fundamental, sem sombra de dúvida. Eu acho que isso deve ser explicitado. E hoje, na situação em que se encontra, a filosofia de bem remunerar o fiscalizador técnico deve estar lá embaixo. Eu não conheço esses detalhes, mas o indivíduo está sem serviço e sem uma remuneração
adequada, né? Então, isso abrange não só todos os ramos do projeto da execução, em todas essas especialidades. Também o professor, aquele que ensina, o engenheiro que ensina, o aluno, o engenheiro que aprende. Hoje o professor não tem tanto a dar como ele tinha antigamente, né? Em termos de ânimo, porque o estudante precisa do professor animado para ensinar aquilo que ele viu nas obras daquela semana. Hoje ele não tem mais nada. Eu fui professor da UFRJ, de uma iniciativa privada, e no 5º ano minha especialidade era investigações geotécnicas de campo e de laboratório. Eu dava aula, depois pegava tudo. Alô? Pegava tudo e ia para a obra, para ver tudo aquilo que eu mostrei, com slides e etc., ver na obra. Hoje você não tem mais obra para mostrar. E os ensaios de laboratório eram dados no meu laboratório. E hoje, como é que você vai? O laboratório está praticamente parado nos serviços contínuos. Então, as aulas práticas eu dava no início da minha vida como professor, no laboratório da Tecnosol do professor Costa Nunes, e de 72 em diante, eram dadas no meu laboratório. Quando eu trouxe o ensaio de triaxial dinâmico, eu abri o meu laboratório para os professores da COP, para as teses de mestrado e doutorado ligadas a essa área. Então, essa união entre o público e o privado, entre o estudo, o projeto e a obra, são de fundamental importância. Eu tinha mais coisa para falar, realmente, e ia focalizar esse assunto que o colega levantou, o terceiro aspecto, que eu, na minha palestra, que se chama Prevenção versus Mitigação de Catástrofes, eu chamo atenção exatamente para isso e defino o que é uma prevenção, o que é... Eu trouxe até aqui, porque eu tinha entendido que eu ia ter a manhã inteira. Então, eu trouxe, inclusive, essa minha palestra sobre prevenção e mitigação de catástrofes. E a gente chama atenção para a manutenção de obras, que é fundamental. Isso que eu citei no prólogo, não sei se você já tinha chegado, que a prevenção custa 2 a 10% que você vai ganhar na mitigação, e a manutenção é fundamental, não existe manutenção. Nós não fazemos manutenção na nossa casa. A gente espera entupir Obrigado. A gente espera entupir a pia para mandar desentupir. A gente espera apagar a luz, a gente ficar sem luz ou ter um curto-circuito na passadeira que está passando a nossa caminho para mandar fazer. Nós não fazemos, nenhum de nós faz a revisão do sistema hidroelétrico da casa onde a gente mora. Assim, a iniciativa privada não o faz. E a pública não faz mesmo, porque manutenção ninguém vê trabalho dele. Ele prefere fazer um negócio que é paralisar a rua para pavimentar, para você ver que o prefeito está atuando, o governador está atuando. Ele não quer gastar dinheiro em manutenção, que manutenção não chama atenção, que é um erro que acontece. Ao meio ambiente eu citei, mas não dei ênfase. Eu citei 2 vezes, iria citar mais se falasse mais. Mas, sem sombra de dúvidas, se você não faz estudo, se você não faz projeto e você constrói baseado em rabisco, você teria que construir com base num projeto executivo, né? É um tipo de projeto para fazer a construção. Isso não existe. Eu peguei no início da minha carreira acompanhamento de obras. O professor Lira, ele tinha uma empresa que não fazia nem estudo e nem projeto, fazia fiscalização de obras. Era uma empresa só de fiscalização, com gente especialista em obra e projeto, para fiscalizar a execução da obra. Então, essa firma, acho que se chamava Engenrio, o professor Flávio Lira foi diretor técnico de Furnas, ele faleceu. É nome de cadeira da nossa Academia de Engenharia.
E, infelizmente, hoje não existe mais isso, quer dizer, empresa que fiscalize o obedecimento das normas. Nessa palestra que eu fiz aqui, de proteção versus catástrofe, eu chamo atenção para esse fator. Nós temos normas nacionais e internacionais, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, para cuidar da manutenção. Não existe. Você vê muro atirantado para segurar a encosta, você vê que a cordoalha está toda arrebentada, e o cara não vai lá para instalar outro tirante. O tirante está gritando, eu não estou funcionando, gente. Você vê, você passa pelo viaduto, olha, você vê o concreto arrebentado e a ferragem toda enferrujada. Só não tem aqueles dizeres, não estão fazendo a minha manutenção. Nós mesmos vemos isso. Antigamente nós tínhamos no serviço público especialistas em manutenção disso e daquilo. Hoje não tem. Bem, mais alguém quer fazer alguma intervenção? Não, né? Eu acho que o Francis falou, respondendo a questão da manutenção, fazendo um pouco, nós tivemos um seminário essa semana até sobre esse tema, né, manutenção de edificações, pelo IBAP. Eu acho que é cultural também, tá? Tem cultura, falta um pouco de cultura e falta entender que não é despesa, ele tem que entrar como investimento, né? Manter o desempenho da sua estrutura, do seu equipamento, né? É manter a vida útil projetada. Mas, enfim, então aqui eu queria agradecer a todos pelo comparecimento e dizer que estamos convidados ao coffee break aí, né? Perdão, peraí. Bem, é o seguinte, antes do coffee break, vocês ficaram mais animais, eu queria falar primeiro com o presidente da Mútua, aqui, o UP, eu queria ouvir um pouco a palavra dele, e do nosso conselheiro federal também, eu quero ouvir um pouco o nosso conselheiro federal. Bom dia a todos e todos presentes. Eu estou aqui pela Mútua, eu e a diretoria toda da Mútua. Está aqui o Oswaldo, diretor administrativo, e o Barata, que é diretor financeiro. Eu sou chamado de diretor-geral. Mais uma palestra ótima do Francis, que a gente ouviu. Eu ouvi a do CP, que é a da manutenção, que você falou agora, que você lembrou. Estivemos lá, vimos a palestra também, importantíssima, fala tudo sobre manutenção e o que vem acontecendo aí nesse país. Bom, a Mútua está presente sempre nesses eventos. A Mútua respeita muito as entidades, muito, e tem um programa exatamente para chamar Divulga a Mútua, para fortalecer as entidades. Então, estamos aqui presentes. Eu não vou estender mais, porque o diretor administrativo Oswaldo vai fazer uma pequena... vai falar rapidamente algumas palavras sobre toda a Mútua, com a projeção aqui, não é isso, Oswaldo? Então, deixa eu passar aqui o microfone para ele. Obrigado, Pupi, Tércio, Francis. Bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui junto com a diretoria representando a Mútua. Nós ficamos até um pouco frustrados realmente, né, com a falta de outros representantes das entidades de classe, que nesse momento seria muito importante. A Mútua, ela tem, nossa diretoria, foi um ponto primordial, valorizar as entidades de classes. Nós fizemos isso desde o nosso primeiro mandato. Isso tem rendido muitos frutos. Hoje, além das entidades de classe representadas no Conselho, aqui no CREA, e outras que estão aqui também, associadas, podem utilizar o recurso de Divulga a Mútua. Nós já estamos divulgando isso. Isso vai ser fundamental importância para o engrandecimento profissional dos associados de cada entidade, vai trazer novos associados e vai poder aprimorar o conhecimento técnico dele, com cursos, seminários, palestras, enfim. Tudo que for benefício para o profissional, ele poderá apresentar um projeto, será analisado e
e terá o recurso disponível, ok? Bom, eu não vou me estender mais. Tem um vídeo aqui de 2 minutos. Se vocês quiserem, eu posso passar. Se acharem interessante, querem? 2 minutos, a gente, só para ter uma noção assim, geral da mútua, uma coisa bem ampla. Lembrando que os novos... Confeia, CREA e Mútua. Então, vem com a gente. O Confeia, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confeia, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA. É isso, gente. E, como foi mencionado ali, os recursos da Mútua vêm da RT. Então, cada RT que o profissional recolhe, 14% fica no Rio, 6% vai para a Mútua Nacional. E esse ano, os novos associados, eles não pagam nada. Eles vão pagar R$50, que vai direto para o Pecúlio, para o fundo de previdência dele. Então, é um incentivo, é uma oportunidade e espero que cada um aqui não é sócio ainda, já conversei com alguns profissionais aqui presentes, vão se associar, e essa é a grande oportunidade. Ficamos aguardando os desdobramentos desse evento, né? Parabenizo o CEDER, Décio, que não é fácil organizar um evento dessa amplitude e que possa realmente trazer novos associados, novas entidades aí. Um abraço, obrigado a todos. Obrigado. Nosso conselheiro, uma palavra. Bom dia a todos e a todas. Em nome do nosso presidente, Dr. João Pimenta, agradeço aqui o convite de estar representando o Conselho Federal, junto principalmente aos nossos pilares que edificam o nosso sistema de sustentabilidade, que são as entidades regionais. É importante um evento desse. Parabenizo, em nome do Dr. Tércio, do IBAP, aqui do nosso estado, saúdo todos os presidentes associados das entidades regionais do estado do Rio de Janeiro, Dr. Francis, ao qual eu saúdo também, representante da ANE, da BE e do nosso querido Clube de Engenharia, entidade precursora. Para quem não sabe, o sistema Confecreia foi lavrado ali o tema de fundação nessa instituição. E também o Dr. Pup, pela Mútua aqui, e parabenizar mais uma vez, Dr. Francis, o senhor com o seu conhecimento, sua vivência, sua expertise, não só como acadêmico, como professor, como profissional. O senhor fez não somente um histórico, mas uma perspectiva, não diria tenebrosa, mas a gente teme os fatos que estão aqui ocorrendo. E salientar uma coisa importante que foi levantada pelo colega aqui, a questão da manutenção, a importância da manutenção para a engenharia. Infelizmente, nós vivemos num sistema
de obsolescência programada. Essa que é a questão. As coisas saem fabricadas com tempo de vida útil determinado. Se extinguiu praticamente toda a base de manutenção. Basta a gente verificar até o perfil dos técnicos que estão sendo formados hoje no Cefet, nas nossas escolas técnicas. É fundamental isso. E, infelizmente, nós estamos perdendo um link importante de preservação de conhecimento, que é manutenção. Não se procura mais fazer manutenção. Para quê? Tem até argumentos que se colocam assim, substitua o que está aí por um mais novo. E essa busca incessante, né, implica uma coisa por trás terrível, que são royalties, dependência, e uma coisa que é impactante, é o desmonte da indústria nacional. Porque você não tem manutenção, todo aquele sistema de cobertura, ela morre. Vou só pegar o exemplo da indústria automotiva. Então, doutor Francis, mais uma vez, tive prazer em trabalhar com o senhor. Então, eu fico honrado e espero que Deus assim permita que o senhor continue transmitindo todo esse seu cabedal, esse seu conhecimento, que é importante e salutar para as futuras gerações de engenheiros desse país. Muito grato. Obrigado pelo instante. Bem, então podemos nos dirigir ao coffee break.